E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão do CEP 2017, tá? Bem, essa questão nos diz o seguinte: observe os triângulos desenhados abaixo. A gente tem uns triângulos aqui de 1 a 4. E a pergunta é: quais desses triângulos são semelhantes? Pessoal, tem mais de uma maneira de detectar a semelhança de triângulos, tá? Algumas delas envolvem ângulos, mas aqui eu não tenho ângulo, só tenho a medida dos lados. Então, a maneira que a gente vai utilizar aqui é o que a gente chama de lados proporcionais, tá? Então, para a gente ver se esses triângulos são semelhantes, a gente tem que considerar, precisa acontecer o fato de eu ter lados proporcionais. O que é que significa isso? Por exemplo, aqui é interessante a gente testar as alternativas, tá? Porque senão você não sabe quem você vai comparar com quem. Por exemplo, na letra A está dizendo 1 e 2. Então, eu vou testar 1 com 2 para ver se eles são. Então, o triângulo 1 com o triângulo 2. Agora, o que é que você tem que se perguntar? Qual lado eu vou comparar com qual lado? Então, para você não ter essa dúvida, é sempre o maior lado com o maior, o menor com o menor, e o lado mediano com o mediano, do ponto de vista da medida, tá? Então, aqui, ó, quem é o maior lado do triângulo 1? 5. Então, como eu vou fazer a comparação com 2, eu tenho que comparar com 10, porque é o maior lado. Quem vai ser o menor lado do triângulo 1? 3. Então, vou ter que comparar com o menor do triângulo 2, que é o 6. E depois o mediano é 4, que eu comparo com 8. E aqui a gente nota uma coisa. Aqui é bem fácil de notar que de 5 para 10 eu multipliquei por 2. Que de 3 para 6 eu multipliquei por 2. E que de 4 para 8 eu multipliquei por 2. Então, como eu multipliquei todos os lados do triângulo menor pelo mesmo número, que foi o número 2, quer dizer que os dois triângulos têm lados proporcionais. Então, aqui eu já posso afirmar que eles são semelhantes. Qual seria outra maneira de descobrir isso? Porque às vezes não é tão fácil você notar, né? Fazer eu multipliquei por 2. Vai que eu tivesse multiplicado, sei lá, por 1,8 todos os lados. Não é fácil de notar, né? Então, aqui você faz uma proporção. Por exemplo, você faria 5 está para 10, assim como, aí tem que dar igual em todos. 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Pode ver que vai dar tudo igual aqui, porque sempre vai ficar 1 sobre 2. Se eu for simplificando, sempre vai ficar 1 sobre 2. Pode ver que em qualquer caso desse, qualquer fração dessa, quando eu simplificar, o máximo que der sempre vai ficar 1 sobre 2. Como deu igual em todos, quer dizer que os triângulos são semelhantes. Por exemplo, por que o triângulo 1 e 3 não são semelhantes? Vamos comparar o triângulo 1 com 3, só para a gente ver, tá? Quem é o maior lado do triângulo 1? É 5. Então, vou colocar 5 está para. Quem é o maior lado do triângulo 3? 8. Então, aqui a razão ficou 5 para 8. Já não dá mais para simplificar. É isso mesmo. Quem é o menor lado do triângulo 1? 3. Quem é o menor do triângulo 3? 6. Perceba que 3 está para 6 é a mesma coisa de 1 está para 2. E 1 está para 2 é completamente diferente de 5 está para 8. Então, aqui, como já deu errado nos dois primeiros, eu nem preciso testar o terceiro. Então, se você fosse fazendo isso, você ia ver que todos os outros iam estar errados. Claro que aqui foi sorte de ser a letra A, mas esse seria um método para você ir descobrindo até chegar na alternativa correta, caso não fosse a letra A. Tá? Então, se tiver ficado alguma dúvida aí, só é postar nos comentários, pessoal. Então, valeu e até a próxima questão. Um abraço.